está acompanhando então agora ao vivo, né, o que diz o advogado de Fabrício Queiroz. Na libertação do Queiroz, para que ele, inclusive, possa retomar os tratamentos e continuar sem qualquer prejuízo. O fato de proibir... Eu estou falando do câncer? Do câncer e, mais recentemente, uma cirurgia, salvo engano, feita há 2 meses na próstata. Então, ele foi submetido recentemente a uma outra cirurgia. Mas como é que ele está? Ele explicou por que ele estava na casa do ASEP? Não, eu disse a ele, ele falou que estava em São Paulo porque ele tem ido a São Paulo com alguma regularidade por conta do tratamento médico. Mas não me disse, eu também não perguntei por que estava na casa do Frederico. Assim. Agora que ele estava lá há 1 ano, não foi o que ele me disse. Ele estaria quanto tempo, então? Não me disse, falou que ia com alguma regularidade. No mandado de prisão expedido pela Justiça, o juiz cita alguns artigos do Código Penal de que ele estaria continuando cometendo crimes, mesmo por isso justificando a preventiva. Vocês têm alguma ligação sobre isso? Eu ainda não tenho o conhecimento da decisão. Saindo aqui eu vou ao tribunal e de posse da decisão é que eu posso fazer um juízo sobre... Mas ele estava disposto a colaborar, doutor? Disposto a colaborar com o quê? Com as investigações que estão em andamento aqui. Ele sempre esteve disposto, ele sempre esteve à disposição da Justiça. Ele, todas as vezes, prestou esclarecimentos por escrito ao Ministério Público no âmbito de um PIC. Não estava procurado, não era foragido. Qualquer intimação que fosse feita a ele atenderia, ou em algumas vezes que ele não pôde por conta de questão comparecer, justificou essas ausências, então ele não estava fugido. Mas ele ficou surpreso com essa prisão ou ele já esperava? Não, ele acha que é totalmente, primeiro, desnecessário, infundado, porque ele sempre esteve à disposição para esclarecer e já fez esclarecimentos por escrito, inclusive, sobre os fatos que é investigado. Você acha que é arbitrária? Foi exagerada? Como é que o senhor... Ainda não sei, eu realmente preciso ver a decisão para poder entendê-la e combatê-la. O fato de proibir a ida para o BEP, o Batalhão Especial... Eu não vejo nenhum sentido nisso, é uma prerrogativa que ele tem, aliás, até para o bem da segurança pessoal dele, sendo policial militar reformado, era de rigor que ele ficasse em um batalhão da Polícia Militar. Não ele, Queiroz, mas qualquer um que tenha essa mesma qualidade. Agora, sobre a rachadinha em si, doutor, o que ele já comentou com o senhor? Se ela existia ou não existia, ele se diz inocente? Disse que não existe isso e que nós estamos nos aprofundando agora no inquérito para podermos demonstrar definitivamente que isso não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu da forma que tem sido dita nas investigações. Por que aquele dinheiro apareceu na conta dele e chegou junto? Ainda não chegamos, eu acabo de entrar no caso, ainda não chegamos a esse grau de aprofundamento. Você vai tentar Vou tentar inicialmente, naturalmente, um pedido de revogação ou um habeas corpus é a medida natural nesse momento. E mais adiante, conhecendo em profundidade a investigação, nos prepararmos para enfrentá-la e esclarecer o que nós acharmos que deve ser esclarecido. A princípio ele fica pendente, fica com a informação do senhor? Em princípio, nós vamos tentar ainda que ele seja mandado a um batalhão de polícia militar dentro dessa prerrogativa legal. Então, vocês vão tentar reverter essa decisão? Sim, é a aplicação da lei. Basicamente, a lei prevê essa prerrogativa e o que um advogado deve, antes de tudo, é pedir o cumprimento rigoroso da lei. Então, esse é o argumento, afora a própria questão atinente à segurança pessoal dele. Eu insisto nisso. Em um presídio que não seja um batalhão, qual é o fundamento de se manter um policial militar reformado dentro de um batalhão, preso em um batalhão? E não só aqui no Rio, no Brasil inteiro, isso é uma regra. Para que ele não esteja exposto, para que ele não esteja no mesmo estabelecimento das pessoas que eventualmente ele tenha aprendido e que possam... Ele teme pela vida dele, doutor? Sim, ele teme pela vida dele. Por quê? Não me disse, mas ele disse que já recebeu ameaças desde que esse caso veio à tona. O senhor já assumiu exatamente quando a defesa do Queiroz? Ele deu alguma justificativa para a troca? Você vai falar da defesa? Não, eu fui procurado alguns dias atrás, cerca de 10, 15 dias atrás, na situação em que ele me manifestou interesse em me contratar, né? Ele já estava sem advogado há alguns meses, me parece que o anterior advogado dele renunciou em dezembro, salvo engano, e ele, obviamente, sabendo estar sendo investigado, procurou um advogado e a gente iniciou essa conversa há uns 15 dias. A gente ainda não tinha prosseguido de forma definitiva, mas com o ato que hoje ocorreu, eu acho que antecipou-se aí a necessidade da minha atuação. O senhor representa a mulher dele também? Sim, se de fato se confirmar, e parece que sim, que há uma prisão contra ela, certamente eu também a defenderei, e diria até com mais motivos a defenderei, porque
se já é injustificada, se já nos parece injustificada a prisão dela, então seria ainda mais injustificada. Acho que depois que a gente está vindo no jornal hoje, a gente queria saber se... que ameaças seriam essas que ele teria? Ele não me especificou. Nós tivemos 20 minutos aqui de conversa com ele, é o tempo que é regulamentar. Então, nesses 20 minutos, a gente tem que se concentrar naquilo que é mais urgente. O que é mais urgente agora é a libertação dele e a eventual revogação da prisão preventiva da esposa. O Fabrício Queiroz disse por que ele estava na casa do advogado Frederico Assef? Não, ele me falou que ia em São Paulo. Eu perguntei a ele por que ele foi preso em São Paulo e ele me disse que ia com alguma regularidade para cuidar da saúde. Então, desde que ele fez a cirurgia do câncer há mais de um ano e recentemente fez uma outra de próstata há 2 meses, ele tem ido, sempre que necessário, para São Paulo, mas não me disse exatamente o porquê que estava na casa do advogado. E a esposa dele? O senhor está defendendo a esposa também? A defenderei se de fato se confirmar a notícia de que ela também é alvo de uma prisão preventiva. É considerada foragida. Ela está aqui no Rio ou está em São Paulo? Ele fazia tratamento em São Paulo, Sim. no Sírio-Libanês. Quem pagava a conta dele? Eu não perguntei. Não perguntei. Doutor Cotton insiste, a esposa dele está aqui no Rio ou está em São Paulo? Eu não sei, não tive contato com ela. Que ela é considerada foragida? Mas eu não tive contato. Eu não tenho contato dela. Eu preciso que ela entre em contato comigo. E até agora isso não aconteceu. O senhor disse que ele teme Mas então a pela gente vida acompanhando a dele. chegada aqui do advogado Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Por que ele teme pela vida dele? Que circunstância ele disse isso ao senhor? Eu volto ainda a dizer que a conversa foi uma conversa de 20 minutos, o tempo que é regulamentar aqui. Então nós não aprofundamos. Ele me comentou, sim, que desde que o caso veio à tona, eventualmente ele sente-se ameaçado ou de alguma forma constrangido. Mas ainda não é tempo, ainda não foi tempo da gente especificar e até mesmo tomar as medidas que são necessárias. Ele disse se mantinha algum contato com a família Bolsonaro? Não me disse, não me disse. Doutor, mais cedo, para um dos meus colegas para a época, o senhor disse que você foi procurado em Brasília. Sim, meu escritório lá. Quando foi e quem procurou o senhor? Há 10 ou 15 dias atrás, as filhas dele me procuraram, fizeram um primeiro contato, dizendo que gostariam que eu assumisse a causa. Que é natural, a gente geralmente é procurado assim. Eu disse que precisaria estudar o caso, enfim, mas que em princípio nada me impediria de assumir a defesa. Então, a gente veio conversando nessa forma e, de fato, com a prisão dele hoje, a gente teve que abreviar a nossa entrada. O senhor defendia o Adriano da Nóbrega também. O Adriano. Foi a família do Adriano que indicou o senhor para a família do Queiroz? Eu posso até supor que eventualmente seja, mas não me foi dito isso em tempo algum. Tá? Eu até acredito, é muito comum na nossa área da advocacia você advogar para uma pessoa, essa pessoa está satisfeita e te indicar para alguém. Pode ser, eu suponho que isso possa ter ocorrido, mas não tenho informações de parte dele. O senhor pretende entrar em contato com alguém da família? Porque é um caso que transpõe também para o Flávio Bolsonaro. Alguém da família Bolsonaro, você disse? Não. Porque ele era funcionário do gabinete do Flávio Bolsonaro. Eu faço a defesa farei a defesa, né? Porque se inicia só agora do Fabrício. Então, em princípio, minha preocupação é com ele. Não com o Flávio, nem com qualquer outro investimento. O senhor já teve algum contato com a mulher de Fabrício Queiroz, que agora é considerada foragida? Não, nunca tive. Com ela, não. Com a esposa dele? Não, nunca tive. E o senhor também não sabe onde ela está? Não sei onde está. Nem com as filhas dele? Com as filhas, sim. Com as filhas eu falei. E elas Meu são contato é alvo com as também, filhas. né? Elas são alvo também. Não que me conste. Eu falei hoje com a filha dele, não foi alvo de nenhuma medida. Agora, Mas segundo a as polícia- filhas, ela tem a intenção de se apresentar à justiça? A esposa? Eu não tenho como dizer, ela ainda não entrou em contato comigo. Não Mas tem as real- filhas não passaram essa Não, informação? não me passaram nenhuma informação a esse respeito. As filhas do senhor, as filhas do Queiroz comentou se a polícia foi lá em Praça Seco e na Taquara hoje, se teve batida lá. Não, houve uma busca e apreensão que eu sei lá na Taquara, no apartamento na casa dele. Isso eu sei, isso aí que houve, elas me disseram. Alguém da minha equipe, inclusive, esteve lá para tentar acompanhar a busca, mas chegaram lá já tinham sido encerradas. o senhor já recebeu a decisão da Justiça? Não, eu estou saindo daqui agora exatamente para ir lá no fórum para buscar a cópia disso e decidir quais são os caminhos que a gente vai adotar para combater essa medida. O senhor falou que acho que é arbitrário. Eu não tenho como ainda dizer. Me parece excessivo que uma pessoa que sempre esteve à disposição, em princípio, me parece excessivo que uma pessoa que sempre esteve à disposição, que está em tratamento de saúde, oferecer esclarecimento nos autos e não apresente risco nenhum de fuga, enfim, ela sofra uma medida tão pesada
julgada como a prisão preventiva. Mas eu só vou poder fazer um juízo definitivo disso no momento que eu tiver a decisão. Mas para o Ministério Público ele poderia destruir provas, doutor? Enfim, eu tenho que ver o que sustenta, o que sustenta essa afirmação. Eu não tenho, com base em que se diz isso? Poder destruir provas como uma possibilidade inexistente, distante, abstrata, não justifica prisão nenhuma. Poder destruir prova, todos nós aqui podemos destruir prova e nenhum de nós pode ser preso por isso, em termos de potencialidade. Tem que, de fato, existir uma conduta concreta que revele esse risco como um risco real. Ele não chegou a explicar para o senhor por que ele estava na casa do Não me falou. Não me volta a... Porque o advogado disse que não sabia nem do paradeiro do Fabrício não sei. Eu também aqui não defendo o advogado, o defensor do Flávio, nem o próprio Flávio. Aqui a minha questão é com o Queiroz e ele não me especificou. Mas no caso de estranheza, doutor? Eu tenho que saber quais são as circunstâncias. Eu preciso ver a decisão, vou voltar para falar com ele, para entender mais. Volto a dizer, o tempo é exíguo para a gente conversar e exaurir todas as questões, tá? Mas em breve, certamente eu vou conversar com ele sobre isso, tentar entender, caso a decisão tenha achado isso relevante. Eu também não sei. Ele estava à disposição para colaborar, mas a última colaboração dele foi via uma carta, né? E a partir de então, por que não mais se pronunciar junto ao Ministério Público e esclarecer devidamente? Porque não foi ele já prestou esse esclarecimento na oportunidade, depois não foi solicitado ele que prestasse outro esclarecimento. A pessoa que é investigada, a pessoa que é investigada, ela tem o direito, inclusive, de não falar caso não queira. Não há obrigação de qualquer investigado de colaborar ou de ajudar ou mesmo de prestar esclarecimentos. Mesmo que a ele não fosse exigido esse tipo de comportamento, ele fez. Ele esteve, por meio do advogado, estava adoentado, internado, e prestou esclarecimentos por escrito, por meio de uma petição, ao Ministério Público no tempo adequado, já faz tempo. Não prestou depoimento hoje. Ele tem a intenção de prestar? Antes que eu conheça o que está nos autos, não. Doutor, ele pode fazer uma delação premiada? Isso tá? O senhor pensa nisso? Não penso em fazer colaboração. O senhor trabalha com isso? Não trabalho com colaboração. Você não tem uma ideia dos próximos passos que vai dar para essa defesa? Eu preciso, de fato, aprofundar no processo. Tudo mais. Você pretende entrar com habeas corpus hoje? Pretendo entrar ou com pedido de revogação ou com habeas corpus. Ainda hoje? Ainda hoje. Doutor Paulo, ele sofreu uma ameaça. Que tipo de ameaça que ele não me especificou. Ele falou que se sentia ameaçado desde a época da revelação do caso. Vez ou outra ele se sentia constrangido, ameaçado. Mas de que forma? Via carros em locais, parece que em locais esperando, observando ele. É um sentimento. Não sei se também em que medida isso aconteceu. Ele sabia de quem partia esse tipo de ação? Não me disse. Doutor Paulo Emílio, a gente está ao vivo na Rádio Band News. O senhor conversou por cerca de 20 minutos com ele. Foi dito o motivo dele estar em São Paulo. Por favor, refresque aqui para o nosso ouvinte. Não, ele me disse que ia a São Paulo com alguma frequência, desde que fez a primeira cirurgia, e agora, mais recentemente, fez uma segunda, ele ia para fins de tratamento médico, né? Me disse que ia esporadicamente, não que lá estivesse. Essa foi a percepção que ele me passou. Os vizinhos falaram que ele morava 1 ano lá, doutor. Enfim, temos que ouvir os vizinhos. O que ele me falou é que ele ia lá esporadicamente para fazer esse tratamento. Foram 15 dias de conversa. Com o advogado da família Bolsonaro, por que dessa, sessão da casa? Eu realmente não sei esclarecer. Sobre a rachadinha, ele disse que nunca existiu. Não, ele falou que as coisas não se deram da forma que estão sendo colocadas. Então como é que teria sido? Nós vamos esclarecer isso nos autos. Então teve alguma movimentação? Ele chegou a justificar a movimentação típica de R$ 1.200.000? Ele já justificou isso ao Ministério Público, nos autos do PIC. Mas isso é incompatível com a renda dele, né? Ele já justificou. Enfim, a justificativa está lá. O senhor pode refrescar a memória? Não, os autos até são sigilosos, nem poderia revelar o que está colocado ali. Embora muita coisa... Doutor, agora existe a informação de que ele estaria tentando atrapalhar as investigações, tanto ele quanto a esposa, que esse seria o motivo. O que o senhor diz a respeito? Eu preciso entender em base em quê, qual é a base empírica, qual é o elemento que deu fundamento a essa conclusão. É isso que eu preciso. Nós ainda sem a decisão. Ele falou que nunca, jamais ameaçaria qualquer pessoa. Eu li na imprensa que esse seria um fundamento. Ele falou, doutor, de jeito nenhum. Minha esposa é uma flor. Como é que ele ia ameaçar alguma pessoa? Isso é absolutamente inverídico. Ele vai ficar aqui? Da Alerj, de 2007 a 2017. Quem? A esposa dele, quando ela foi Eu não sei exonerada. te dizer. Qual era a profissão dela? O que ela faz? Não sei te dizer. Eu não a conheço. Você já entrou em contato com ela? Ainda não. Eu estou, na verdade, aguardando que ela entre em contato comigo. O senhor está assumindo o Queiroz hoje ou já era advogado Não, dele? eu fui procurado há poucos dias e ingressei formalmente hoje por conta dessa... A gente vinha
basicamente conversando, entabulando um início de conversa para a minha contratação. Foi procurado por ele diretamente? Não, pela família, pelas filhas. Nesses poucos dias, ele já manifestava a preocupação de ser preso, de haver uma operação? De jeito nenhum, não tinha nenhuma razão para isso, estava à disposição. Prisão é quem tem risco de fugir, ele estava presentemente, constantemente nos autos, prestando esclarecimentos, arguindo, enfim, a sua defesa, exercendo a sua defesa. Então, não via nenhuma razão, ele não via nenhuma razão para qualquer tipo de prisão, foi surpreendido. A informação estaria tentando esconder informações, vestígios de funcionários fantasmas no gabinete do Flávio. É isso que eu preciso analisar. Não, ele não falou absolutamente nada sobre isso. É por isso que eu preciso ver a decisão. Não tem como eu debater em tese contra a decisão, eu preciso ver no que ela se apoia. Seu colega, o Frederico Assef, sempre dizia que o juiz Flávio Itabaiana, que determinou inclusive a prisão hoje do Fabrício Queiroz, perseguia não só o Queiroz, mas a família Bolsonaro. Você não teria dito? Eu não conheço o doutor Flávio, não tenho a menor condição de dizer se isso é verdade ou não. Pelo contrário, em geral, eu prestigio os magistrados. Acho que os magistrados agem com a sua consciência, enfim, ainda quando errem. São passíveis, são humanos, são passíveis de erro. Por isso que a reforma... Essa foi uma decisão errada, então? Eu ainda não sei. Realmente, depois de lê-la, é que eu vou poder dizer se está certo ou está errado. Bolsonaristas ligados ao presidente Bolsonaro, pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, dizem já que essa é uma prisão política. O senhor considera a prisão do Queiroz como política? Sem ler a decisão, veja, minha atuação é totalmente técnica. Sem ler a decisão e veja, há parâmetros na legislação que definem quando uma prisão pode ou não ocorrer. Sem ter lido e sem saber no que ela se baseou, eu não tenho como fazer nenhum juízo sobre essa prisão. Seria assodado. Paulo Emílio Cata Preta. Você vai agora ao Tribunal de Justiça do Rio? Estou indo agora. Doutor Paulo Emílio, O senhor me deixar. Só uma pergunta aqui para finalizar. Há uma conhecida amizade entre o Fabrício Queiroz e a família Bolsonaro, especialmente o Flávio Bolsonaro. Houve algum contato, alguma conversa nessa manhã após essa notícia? Não que eu tenha notícia sobre isso. Aliás, eu acho que não, porque aprenderam o celular dele, ele está incomunicável desde a ligação que fez para mim às 6 da manhã. Só para deixar claro, então, próximos passos, revogação da prisão ou das eu só... E se não for dada, o senhor vai insistir para que ele vá para o MEP? Nós vamos... Porque ele é militar e tem essa prerrogativa. Ele é policial militar reformado. E policial militar reformado tem a prerrogativa de estar, quando preso, em unidades prisionais militares. Então, é uma prerrogativa que ele tem. Ele vai para Jericinó, isso? Me disseram que ele não iria, que o próprio doutor Flávio teria proibido a ida dele a um batalhão. Foi soube pela imprensa. Exato, Jericinó é Bangu aqui, é complexo de Bangu. Eu acho que sim, acho que o local seria o complexo Bangu, não sei. Não cheguei a falar nisso, eu falei com eles que pediria a ida para um batalhão para assegurar a integridade física dele, que é o propósito dessa prerrogativa. Popularmente fala-se em queima de arquivo. Existe esse risco? Eu ainda não senti nenhuma. Embora eu já tenha na minha história profissional recente um caso em que isso aconteceu, eu não tenho nenhuma razão para. Pelo contrário, nesse caso ele foi preso sem ser morto. Né? Na minha atuação passada. O senhor foi defensor do Adriano da Foi defensor do Adriano da Nóbrega e lá nós sabemos qual foi o resultado. Aqui, só pela prisão ter se dado de forma escorreita, acho que esse risco está descartado. E quando as filhas entraram em contato com o senhor, eles não falaram nada sobre a investigação da mãe, nem no paraquedas. O advogado Paulo Emílio Cata Preta prestando... O momento da prisão é um momento muito tenso. Muita pessoa quer saber da libertação. Me pediram rapidamente, a conversa foi breve. Então, já me desloquei, já vim para atendê-lo, para recebê-lo no primeiro momento. Então, não foi me dito nada disso. Eu acredito que ela deva me procurar. Ele está tenso, está nervoso? Como é que ele... Está tenso, está indignado, chateado, né? Antes de tudo. Um pouco abatido, sem dúvida, pela própria questão de saúde, né? E pelo fato também de ter sido surpreendido. Ele é hipertenso, então a questão do susto aí, sem dúvida, contribui ou atrapalha a questão de saúde dele. Não me relatou ter passado mal, não. Toma remédio? Toma diversos remédios. Para o câncer? Para o câncer e para a hipertensão e para essa questão mais recente da próstata também. 2 meses ele me disse. 2 meses. Senhores, vou pedir licença. Obrigado, doutor. Obrigado, você acompanhou aí a